Fala galerinha da Maestria Treinamentos, beleza? Aqui quem fala é Rubens e venho trazendo para vocês aí mais um episódio do De Frente com Rubens, né? Então aí nosso quinto episódio, você já viu aí o De Frente com Rubens falando de direito, falando de gestão de pessoas, investimento. E hoje trago aqui um querido amigo nosso aqui da Maestria, que é o Guilherme. Muito prazer, Guilherme. Obrigado por ter vindo aqui conosco. Eu que agradeço aí, sempre bom reencontrar os amigos, é um prazer poder estar aqui e ver a Maestria com esse sucesso todo. Fala um pouquinho de você, Guilherme, porque você trabalha. Pô, primeiramente, obrigado pelo convite. A gente que agradece. E é até complicado falar, né? A gente se envolve em tantas coisas, né? Mas sempre no intuito de aprender, de desafios. Bom, hoje o que me trouxe a conhecer vocês foi o meu trabalho via Guiron, né? É uma empresa que completou esse ano 8 anos, em abril, logo completa 9, e a gente trabalha na área de manutenção, principalmente preventiva, depois corretiva, assim também como treinamentos e venda de equipamentos na área laboratorial. A gente atende laboratórios de patológico, laboratório principalmente na área de fertilizantes, solos, laboratórios científicos, né, das universidades, de pesquisas, e também a gente trabalha na área hospitalar, em hospitais e clínicas, né, diretamente com os médicos, aqueles equipamentos que estão ali no consultório ou em clínica fazendo tratamentos, não só ligados diretamente a salvar vidas, mas aquele na manutenção. Então já é um trabalho aí de mais de 20 anos, que depois se tornou Guiron, agora 8, e a gente faz isso com muita alegria. Fazer o que gosta é bom, né? É, sempre bom. E você falou que está mais de 20 anos já? 20 anos já na área? Cara, eu trabalho desde 99. Quando eu estudava em eletrônica, eu já comecei a trabalhar nessa área. Na verdade, com eletrônica mesmo, eu trabalho desde os meus 17 anos. Na área médica desde os 19. E qual tipo de equipamento você... Fala para mim alguns exemplos de serviços seus. Uns diferenciais na área laboratorial que a gente faz bastante, que aparece muito, são os equipamentos de bancadas envolvendo vidraria, por exemplo, destilador de nitrogênio, aparelhos de determinador de proteína, sótles. De bancada a gente trabalha muito com espectrofotômetro, balança, pHmetro, a parte básica de abertura de amostra, né, chapa aquecedora, bloco aquecedor, capela de exaustão de gases. A gente trabalha também com bastante microscópio. Uma área nova que a gente trabalha já há menos tempo, 2, 3 anos aí, estamos com uma equipe bem legal lá, que é uma área que eu falo que é a transição do laboratório para a médica, né, que é a área de oftalmo. É muito parecido com os microscópios, que a gente trabalha bastante também, mas aí é um microscópio que vai fazer o atendimento ali de oftalmo, né? Tanto na parte de exames, quanto na parte também de cirurgias. E na área hospitalar também a gente tem uma especialidade bem legal, né? Incubadora de bebê, e alguns equipamentos da parte de esterilização, como cubo ultrassônica. A gente já atende também uma grande gama aí de camas e cadeiras eletrônicas, que cresceu muito nos últimos anos, no sentido de dar conforto para o enfermeiro, para o médico, né? Você movimentar um paciente na cama é bem complicado, e isso vem ajudando bastante. Então, a gente trabalha com camas eletrônicas, manutenção, já construímos alguns projetos, temos bastante ginecologista, cadeiras cirúrgicas, tanto de oftalmo como também de dermatologistas. Então, é uma área que está crescendo bastante, esse conforto ao médico e ao paciente, e a gente tem conseguido bons resultados. E também esses equipamentos de baixa complexidade do uso diário, né? Um cardiologista, né, que tem um elétrico que usa o dia inteiro ali, a gente sempre está com esse cuidado próximo, a gente cuidar dos cabos, dos equipamentos, garantir que está fazendo o exame correto, de alguns cautérios, e os aparelhos até mesmo de baixa complexidade, como um esfigmomanômetro, um aparelho de pressão, a gente tenta atender principalmente aquilo que causa dor ao cliente, né? Quando falta, ele sente muita necessidade. É a corretiva, né, que você fala. E essas corretivas são a que mais aparecem, mas... Quando quebra, aí que chama. Tem até uma frase que fala assim, nossa, o equipamento sempre estraga quando eu mais preciso. Né? Não, você usa ele o tempo todo, você só percebeu quando estragou, né?
Então, assim, é uma brincadeira. Eu falo, não, doutor, você vai precisar de estragou. Ele, pois é. Eu falei, não, a gente vai resolver. Então, Massa. E onde você atende? hoje eu atendo Uberaba. Uhum. Eu, alguns anos atrás, depois de fazer alguns levantamentos de custos, a gente percebeu que o trabalhar fora, a gente se torna caro. É caro hoje a gasolina, é caro hoje manter um carro. E quando eu comecei a me deslocar, sair de Uberaba para atender clientes fora, eu percebi que o faturamento subiu, mas o custo subiu muito. E eu tenho aqui a gente tem uma cidade muito boa, com bastante cliente, e eu comecei a focar mais em Uberaba. Atendo outros estados também, mas aí é específico. São clientes daqui, ou clientes antigos, que eu continuo mantendo. Então, atendo Bahia, Pará, estou indo para Tocantins semana que vem, Paraná, São Paulo, temos clientes bons nessas regiões. Mas não é uma área que eu estou prospectando, são clientes que confiam no meu trabalho e sempre chamam. Interessante. E a área de manutenção, né? Todo final de frente com o Rubens, né? A gente fala para o convidado escolher uma área, né, para o próximo episódio. Então, no final desse episódio, você vai recomendar alguma área. Faz um diferente com o Rubens da área tal, por exemplo. E o terceiro, né, diferente com o Rubens foi o menino da logística, né, que veio aqui e recomendou manutenção. Legal. Aí eu pensei, virou, né? E tem muita gente que a gente tem os grupos de WhatsApp, né, com pessoas do Brasil inteiro, que a gente manda planilha, também tem o grupo Telegram. E tem muita gente de manutenção, pedindo planilha de manutenção preventiva, corretiva. O pessoal sabe fazer planilha, né? Então, Sim. provavelmente vai ter um público bem bacana aqui que vai aproveitar essa aula de hoje. Ah, legal. Como é que eu te acho nas redes sociais, Guirão? Tá, eu, todo mundo me chama de Guiron, né? Guirão. Então, tá lá Guiron ou Guilherme Guiron. A própria Bacana. Guiron, hoje, a gente está começando a trabalhar a rede social, mas todo mundo me encontra como Guilherme Guiron mesmo. Massa. Eu vou deixar o Facebook, o Instagram aqui embaixo do YouTube, para se vocês quiserem, não sei, trocar uma ideia com você, né? Estamos à disposição. Você arruma uns clientes aí a mais também, né? Se o pessoal Tomara, quiser, né? fica à vontade para procurar o Guilherme depois. Já aproveito para convidar vocês também para dar aquela curtida, né? Aquela coisa nada de youtuber, né? Compartilha com os amigos, conhece alguém que vai curtir aí alguma coisa de manutenção, planilha e tal. Compartilhe com seus colegas para a gente aumentar aqui o nosso pacotão de amigos, beleza? Então, Guirão, tô te chamando de Guirão, né? Que já caiu no costume, né? Te chamar de Guirão. Já estou acostumado, né? A gente sempre pede aí umas dicas, né, para os convidados sobre como que eu posso montar uma planilha para ajudar o pessoal. E o Guilherme Guiron que falou que uma bem massa seria algo de prevenção, manutenção preventiva, né? Isso. Para o pessoal ficar de olho quando tem que fazer manutenção, né, e tudo mais. E aí, a primeira coisa que a gente sempre pensa, né, para o pessoal ficar de olho é a gestão à vista, né? Isso. Quem está assistindo o seu canal, com certeza, está ligado nas tendências novas do mercado, né? Com certeza. E os que vão chegar aí por último no canal é que está buscando. E isso é uma tendência. A gestão à vista, acabou aquele medo de falar assim, meu funcionário, minha equipe está sabendo tudo que eu estou fazendo, que eu estou faturando. Isso é bobagem. A gestão à vista tem que estar ali para você não deixar passar aquele detalhe precioso, né? Então, é fundamental a gente ter isso, principalmente falando de manutenção, né? Claro. Então, a gente vai trabalhar aqui uma coisa bem gestão à vista mesmo, para a pessoa bater o olho e já saber onde que tem que fazer manutenção, qual equipamento, essas coisas, tá? Só mais uma dúvida, Gui. Você começou há 20 anos, né? Você falou. Sim. Como é que você aprendeu, a fazer manutenção? Então, uma boa parte é nativa, né? Aquela curiosidade de criança, Futucar. você desmonta um carrinho e nunca mais monta. Aí uma hora você consegue montar, mas não funciona. Aí uma hora funciona e você se descobre aquela sensação gostosa de ter conseguido fazer algo mágico, né? Então, sempre gostei muito da tecnologia. E, embora a tecnologia da minha época era bem diferente do que é hoje, quando criança. E depois na adolescência, sempre gostei muito da área de exatas na escola, me identificava muito a área de matemática, de cálculo. E quando surgiu a oportunidade na minha época de fazer o ensino médio junto com o curso técnico. Eu fui fazer eletrônica,
E logo nos primeiros anos do curso, eu já comecei a trabalhar arrumando rádio e televisão. E aí nunca mais parei. Aí você gostou e... Gostei, me achei ali, isso que me faz feliz. Nossa. E você também tem um projeto social, fala um pouquinho pra gente sobre ele. Tem. Então, também voltado à tecnologia. Uhum. Por volta de 2015, eu estava com a empresa já há pouco tempo, 3, 4 anos, e eu desenvolvi um produto muito legal no laboratório. E aí eu coloquei num cliente, no processo normal ele fazia em meia hora 20, 30 análises. Quando eu coloquei esse equipamento para acelerar o processo de análise, ele começou a fazer 150, 200 análises. E aí foi um desempenho muito grande e começou a espalhar no boca a boca, não tinha ainda rede social como tem hoje, e os clientes não estavam tão nesse mercado. E aí eu falei, caramba, achei uma mina de ouro, né? Vou investir nisso aqui. Aí, por ilusão, para crescer a gente precisa de pessoas. Sim. E aí eu não achei pessoas preparadas para entrar nessa jornada comigo. E aí me decepcionei bastante que eu entrei num processo de não conseguir desenvolver o quanto necessitava para entregar para o mercado esse produto novo. E aí foi quando eu fui fazer faculdade de sistema de informação. Eu já tinha feito matemática e física, mas eu não... Para ser professor, uma área que sempre me agradou muito, né? Dar aula. E aí depois eu fui fazer os sistemas de informação para poder aprender a programar. Mas eu queria programar em hardware, né? Não software. E para você estar entendendo, às vezes fica aquela dúvida, o que é hardware, o que é software, né? Hardware é aquilo que você pega, software é aquilo que não dá para pegar, bem grosseiramente falando, né? Mas então eu queria programar igual fazer um computador, fazer uma máquina, né? E aí eu fui para a faculdade. Chegando lá eu fiquei mais decepcionado ainda. Eu vi um monte de jovens com muito talento, não sabendo onde usar aquele talento. Não conseguia enxergar o mercado de trabalho, não enxergar onde usar aquilo que eu estava vendo na faculdade. Eu falei, caramba, bicho, eu tô achando que eu tô logo morrendo no mercado, eu tô vendo que o mercado tá um oceano azul para explorar. Então eu comecei a me dedicar, foi quando eu me encontrei na inovação, no ecossistema, né, de trabalhar com startups. Foi na faculdade que me trouxe isso. Mas aí nesse meio tempo, eu peguei e em casa, jogando videogame com meu filho, e ele começou a me ensinar. Eu falei, não, filho, não é assim não. Ele, pai, ele aqui, ó, é isso aqui. Eu falei, cara, você quer me ensinar a jogar? Eu jogo desde a sua idade. Ele falou, pai, mas você tá fazendo errado, é assim. E aí eu fui ver e ele tava certo. Eu falei, caramba, ele tá certo mesmo. Era por aqui, mas quem que ensinou isso pra ele? E aí comecei a olhar, então me fala mais, filho, pra mim fazer tal coisa. Ele começou a me ensinar, e cada vez ele me ensinando mais. Eu falei, cara, tá aqui, ó, meu profissional do futuro. Eu tenho que investir nesse menino aqui. Ele tá aprendendo sozinho. Ele tá me ensinando. Será que se eu não investir melhor para que ele possa ter uma visão melhor do mundo, do futuro, ele não pode, a gente não pode gerar um mundo melhor, né? Uhum. E aí eu comecei a pesquisar coisas, como é que eu vou melhorar esse menino para ele aprender tecnologia. E aí eu me deparei nas minhas pesquisas, eu encontrei o Scratch, uma plataforma de desenvolvimento de jogos feito pelo MIT. E eu comecei a fazer joguinhos, ele começou a jogar os joguinhos que eu estava fazendo, achou o máximo. Eu ensinei ele a fazer jogos, e aí ele começou a fazer jogos incríveis e começou a dar um resultado muito legal na escola. As notas melhoraram em matemática, mais na parte de lógica, mas melhorou também no português, porque ele tinha que ler mais para poder achar o que ele queria, escrever mais para fazer um bom tutorial do joguinho dele. E aí eu falei, caramba, é isso. É isso, mas eu e meu filho não vamos mudar o mundo. Né? Nós somos areia no deserto aqui, um grãozinho de areia, não vai dar certo. Aí foi quando eu ainda na faculdade, uma professora maravilhosa, hoje ainda professora na Universidade Federal, Michele Madonato, que hoje é amiga, uma irmã para mim, e eu mostrei para ela esse negócio. Ela falou, nossa, que da hora isso aqui, o que a gente pode fazer com isso? Eu falei, não sei, vamos ensinar muitas crianças. A gente só muda o mundo se a gente mudar o futuro. E aí até uma frase, né, que a gente fala, vamos hackear o futuro, né? Vamos implementar a tecnologia boa nessas crianças para que no futuro a gente tenha um futuro melhor. Então a gente estava hackeando o futuro ensinando crianças, né?
E aí a gente desenhou esse projeto muito legal, batemos em prefeitura, em escola, isso tomando porta na cara, vocês são malucos. As crianças se perdendo com os jogos digitais, vocês querem ensinar jogos para as crianças? Sim, mas jogo da maneira educativa. Não, isso não dá certo. E aí a frustração, o que vamos fazer, achamos uma ONG e apresentamos, e os caras, agora, vamos começar. E aí a gente montou um clube de código em Uberaba, né, que hoje é mundialmente conhecido como Code Club. E a gente montou o Code Club em Uberaba e a gente já bateu um recorde. A gente começou com uma primeira turma de 120 alunos, enquanto os outros clubes no mundo começavam com 5, 6, 7, 20. E a gente não fez um clube só de fazer uma programação uma vez por mês ou de vez em quando. Não, a gente colocou na grade curricular daqueles meninos da ONG. Eles tinham uma aula por semana, 1h30 de aula por semana de programação. E foi 2016 assim, com 120 alunos, 2017 assim, e a gente começou a capacitar voluntários. Nossos primeiros voluntários foram os profissionais de tecnologia de Uberaba, da Associação de TI. Ou seja, os nossos primeiros professores voluntários eram empresários de TI. Que já tinham necessidade, assim como eu, de ter funcionários melhores, ou não funcionários melhores, de conseguir expandir o seu negócio, de ter ideias, mas não ter pessoas para fazer. Não adianta. A tecnologia está crescendo, o mundo está crescendo, mas a gente ainda precisa de pessoas. Tudo é feito por pessoas. Então, foram os primeiros a incentivar. Depois, as universidades vieram com alunos, e depois, quando as coisas começaram a crescer, as escolas particulares começaram a nos procurar. E aí, então, se tornou o Code Kids. E a gente fez isso virar uma empresa, porque também o dinheiro foi acabando para fazer isso. Não, vamos vender isso para quem quer pagar, para manter o social. E aí, eu, Michele, depois já com o Gustavo, o outro irmão que surgiu, que era um voluntário, assim, assíduo, desenvolvia materiais maravilhosos. E aí, nos tornamos sócios, na época, dessa ideia. E estamos com o Code Kids até hoje, trabalhando aí com ONGs. Hoje a gente atende crianças autistas, e ano que vem estamos com projetos agora de começar a preparar professores, porque hoje o mercado está pronto de ter professores para ensinar isso. Hoje não é mais novidade, né? Hoje é quase que uma exigência as crianças saberem programar. Né? Isso vai ser, futuro, tá na Base Nacional Comum Curricular. E aí, agora a gente está com um projeto de ano que vem buscar escolas e parceiros para a gente começar agora a ensinar professores. E uma coisa muito doida, né? Porque quando eu fiz escola, né? Eu entrei na faculdade e no primeiro período tinha uma matéria de programação. Eu nem sabia que era programação. Eu lembro que no primeiro dia o professor chegou para mim e falou, para mim na sala, né? Vocês preferem programar em C ou C++? Eu, tipo, isso. E daí, né? Aí, então você meio que visualiza o futuro que as crianças um dia, a partir da primeira série, já vai ter grade de programação. Já tem. Já tem, já? Já tem. Hoje tem escola que já tem. Já tem. Nossa, isso é muito bom, né? Porque desenvolve raciocínio, lógica. Infelizmente, hoje tem nas particulares com muita visão de futuro. Mas também tem algumas escolas públicas já implementando isso com todas as suas limitações, mas entregando isso para as crianças. E aí a gente com certeza vai mudar e ter tecnologia a nosso favor. Né? Nossa. Vocês que gostam de programação, eu tenho vídeos aqui no YouTube de VBA, né? Que é bem bacana também. Inclusive, a gente tem vídeo aqui de gerar contrato no Excel, integrar com webcam. Então, o VBA do Excel dá para fazer coisas bem bacanas aí. Uma linguagem bem tranquila. Qual linguagem geralmente o pessoal aprende, que você ensina? O Scratch são linguagens em blocos, bem lúdicos e coloridos, cada cor com as ferramentas. O nome da ferramenta, da linguagem, Scratch. Scratch. Scratch vem do inglês de arranhar, né? Inclusive, o símbolo é um gatinho, né? Que é aquela expressão de vamos arranhar, né? Vamos começar nesse negócio. Mas os nossos alunos, em menos de um ano, já estão trabalhando linguagem C, trabalhando com Arduino. Legal. A gente tem aluno aí que está autodidata já em Python, PHP, crescendo muito. Legal. Então, agora vamos para a parte aqui do Excel, galera. Se tiver alguma dúvida, né, aqui para o Guilherme, se vocês comentarem aqui embaixo, tá? Que eu mando essa dúvida para ele e eu respondo aqui para vocês, beleza? Então, Gui, eu fiz uma planilha aqui, eu chutei aqui alguns dados, né, só para a gente poder desenvolver.
Então, são dados fictícios, viu, galera? Em que a gente vai fazer uma planilha de manutenção preventiva, então. Então, aqui, eu tenho aqui no meu cabeçalho o equipamento, né? Escrevendo aqui qual equipamento que vai fazer manutenção. O responsável por olhar esse equipamento, por mexer no equipamento, certo? Qual que vai ser a próxima manutenção desse equipamento? Se já foi feita e quanto que custa a manutenção. Lembrando que foram todos dados fictícios, beleza? Então, galera, a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem um amontoado de dados no Excel é transformar isso em tabela. Mas como assim? Isso daqui já não é uma tabela? Não, o Excel ele não entende que isso daqui é uma tabela. E quando você transforma um amontoado de dados em uma tabela, fica sempre mais fácil para a gente lidar com esses dados aqui no Excel. Por exemplo, né? É claro que aqui a gente tem poucos dados, mas conforme eu iria rolando para baixo, você vê que o meu cabeçalho não vem junto. Então, pode ser que eu me perca um pouco nos dados. Se eu rolar aqui para o lado, ó, qual equipamento que eu estou lendo? Que não aparece mais a coluna de equipamento. Se eu tivesse mais colunas com números, isso daqui é de dinheiro, isso daqui, sei lá, pode ser o CPF do cliente, algo do tipo. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Você clica em qualquer lugar desse amontoado de dados, qualquer um, e aperta atrás do teclado Ctrl Alt T. Quando você aperta o atrás do teclado Ctrl Alt T, o Excel já saca que esse amontoado de dados pode virar uma tabela, ele já circula esse amontoado de dados, inclusive te pergunta, nesse amontoado de dados já tem um cabeçalho? Se tiver, como nesse caso, clique em sim, e transformou esse amontoado de dados em uma tabela. Quando eu rolar para baixo agora, perceba que onde estava A, B, C, aparece o nome dos cabeçalhos. Então isso é uma das vantagens que você pode utilizar mexendo com tabela. Outra vantagem, vamos supor que aqui vou puxar aqui para baixo, para pegar o equipamento 15. Perceba que quando eu puxo para baixo, já transforma essa linha, que a gente acabou de colocar aqui, cadastrar, né, em tabela. Então já está dentro da tabela, para você montar uma fórmula depois, vai ficar bem mais fácil. Mas vamos lá, passo a passo. Vou dar um Ctrl Z para voltar aqui. E quando eu clico agora nessa tabela, ele abre para mim uma nova guia chamada Design da Tabela. Dependendo da sua versão do Excel, pode ser que essa guia tenha outro nome. Eu estou utilizando a versão 365 do pacote Office, né, que é a mais recente. Aí pode ser que tenha outro nome, mas vai ter as mesmas ferramentas aqui nessa guia aqui do Excel. E aqui na subguia Estilos da Tabela, eu posso mudar a cara dessa tabela. Por exemplo, eu vou querer esse azulzinho aqui, mas se quiser um preto, amarelo, fica à vontade, né? Eu gosto de tirar as linhas de grade, né? Mas isso é tudo design que você pode fazer que fique com a sua cara. Agora, eu vou dar um tapa aqui nesses dados, né, para eles ficarem mais apresentáveis para quem vai ver, certo? Você tem que lembrar que não é só você que vai ver a tabela, então tem que ficar bonitinha. Se fosse só você, né, daria para você fazer de qualquer jeito, que é você que está fazendo, né? Sim. Mas geralmente você for apresentar para o gestor, vai apresentar até para o funcionário, para ele entender, né? É bom você deixar bem organizado as coisas. Então, a primeira coisa, eu vou transformar essa coluna E, que está tudo como número, em moeda. Como é que eu faço, então? Você pode clicar no primeiro dado, Ctrl Shift para baixo, que vai selecionar todos os dados até achar uma linha em branco, e depois você dá um Ctrl Shift 4, você transforma tudo em moeda. Então, rapidão. Como aqui a gente não está trabalhando com os centavos, né? Está tudo vírgula 00, você pode tirar essas casas decimais que não vai ter problema. Como é que você tira as casas decimais, então, de um jeito por atrás de teclado? Alt C9. Alt C9 de novo, depois você tirar duas casas decimais. Então, aqui durante toda a aula, né, como você já sabe, eu sempre falo um punhado de atrás de teclado para você ganhar produtividade no Excel, né, que é a maior, né, a mágica do negócio. Tipo, o Excel existe para isso, né, para deixar tudo mais produtivo, né. Aí, após isso, você pode selecionar toda a sua tabela, certo? Ou assim, né, do jeito que eu fiz, que não é o ideal, ou clicar em qualquer lugar, apertar Ctrl T, certo? E lá na sua guia página inicial, vou centralizar toda essa informação para ficar bonitinho. Beleza. Depois de você dar um tapa nos seus dados, eu costumo tirar essas linhas de grade aqui no fundo, para deixar mais bonitinho. Pode vir na guia layout da página, tirar a linha de grade, mas isso é mais gosto meu. Eu acho mais legal você deixar com linha de grade só onde tem dados. O resto da planilha ficar limpa, mas fica a seu gosto. E depois você dá todo esse tapa nos dados, né? Tipo, costumo falar, passa uma maquiagem neles, né? Agora está na hora de a gente fazer uma gestão à vista, né? A gente colorir os dados conforme a nossa vontade, para que só de bater o olho a gente já sabe o que está acontecendo ali, certo? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui bem simples é fazer uma formatação condicional. O que é formatação condicional, né? A gente formatar
as células, e o que é formatar? Você dá uma cor para as células, dependendo do conteúdo que tem dentro delas. Então, eu vou querer fazer uma formatação condicional na minha coluna D, onde está falando se já foi, já teve manutenção ou não. Se não teve a manutenção, eu vou querer pintar, por exemplo, de vermelho. Ainda não teve. Por que vermelho? Porque vermelho remete a uma coisa ruim, e se ainda não fez manutenção, pode ser que seja uma coisa ruim. E quem já teve, né, com sim, né, então eu vou pintar de uma cor verde, que me remete a uma coisa boa. Então, qual é a primeira coisa que você sempre faz para você formatar condicionalmente algumas células? Você seleciona elas. Então, você seleciona as células que quer formatar condicionalmente, você vai na sua guia página inicial, e lá na subguia estilos, vai ter formatação condicional. Quando você clicar lá, vai ter todo o menuzinho de formatações condicionais que a gente pode usar para formatar essas células que a gente selecionou. Nesse caso, a gente vai utilizar o primeiro estilo, que é o regras gerais das células, que já vai abrir todo o submenu dele. E nesse caso, vou utilizar o texto que contém. O subestilo texto que contém, ele vai pintar as células dependendo do texto que contém dentro da célula. Que é nesse caso, né, que tem texto dentro da célula. Então, vou clicar nele. E aí, ó, o Excel vai me perguntar o seguinte, ó, formatar células que contêm o texto. Aí vou falar, pode começar com não ou com sim, tanto faz. E depois que eu falar qual texto que eu quero verificar, ele vai perguntar o seguinte, você quer pintar com que cor? Eu vou falar que eu quero pintar com a cor vermelho, né? Aqui tem alguns estilos pré-prontos, tá? Se você não gostou de nenhum estilo desse que o Excel te deu, você pode vir em formato personalizado, vai abrir uma telinha para você. Aqui vai ter a abrir preenchimento, que você pode escolher a cor que você quiser. Escolher um vermelho, por exemplo. Você pode vir em fonte, colocar a cor da fonte por aqui em branco, só para dar um contraste, colocar um negrito, por exemplo. Vou dar um OK. Ele vai pintar do jeito que você formatou, certo? Vou dar um OK. E tá pronto. Só vim aqui agora, vou fazer a mesma coisa agora por sim. Então, o texto que contém, só que agora sim, certo? Eu vou utilizar o verdinho que ele me dá aqui mesmo, padrão do Excel, porque eu já fiz com personalizado, então você já deve ter entendido. Lembrando que qualquer dúvida que tiver, é só escrever aqui nos comentários do YouTube, que eu tiro para você, beleza? Então essa foi a formatação condicional mais simples, que é um dos estilos que já vem pré-prontos aqui do Excel. Eu recomendo que você brinque com eles, tá? Você olhe quais opções que tem. O nome desse estilo já pronto é muito... dá para sacar de cara, por exemplo, né? É maior do que? É quando você quer pintar células que são maiores que algum número, né? Então, só de olhar o nome aqui, você já entende. E a gente tem videoaulas aqui no canal também que explica mais sobre formatação condicional, beleza? Então, agora, pessoal, eu vou fazer outra formatação condicional para a gente lidar com as datas da próxima manutenção, tá? Além disso, a principal ferramenta que eu vou fazer aqui hoje, porque vai ser um pouquinho mais complicado fazer, ela também é a mais útil, porque quando a pessoa que está gerindo esses equipamentos bater o olho nessa planilha, ele já vai saber quais equipamentos precisam de manutenção, quais equipamentos que estão próximos de fazer manutenção e quais aqueles que estão de boa ainda, né? Então vai ser uma bela de uma gestão à vista aqui que vai ser bem útil para você que mexe com essa parte de manutenção. Então, Gui, qual que vai ser a lógica aqui, né? Se o cara já fez a manutenção, perde, né? Mesmo já passou do prazo, né? Mas já fez, né? Então, tá ok. Não tem mais o que fazer. Não tem que se preocupar com ela mais. Isso. Aí tem dois casos, caso esteja escrito não. Se está escrito não, mas você ainda não está na época de manutenção, beleza, verde ainda, né? Sim. Agora, se está não e já passou da época de manutenção, então cola de vermelho, né? Que ele vê que está na hora, né? Aí a gente tem um problema que deixou de fazer na hora certa, né? Exato. E também, a gente pode colocar aqui um terceiro tipo, que é para um amarelinho, por exemplo, que está quase. Para já ficar esperto. Para dar um alerta para ele que está chegando na hora de fazer um serviço. Exato. Por exemplo, perfeito. Você tem que fazer manutenção, sei lá, daqui 10 dias. Ótimo. Aí já fica amarelinho para ele ficar esperto. Certo? E a gente avisa de um jeito, pessoal, para que essa planilha fique auto-atualizável, né? Ou seja, a gente está fazendo essa planilha dia 28/11, certo? Então, se a gente tiver que mudar a cor amanhã, a gente vai não programar, né? Mas a gente vai colocar aqui fórmulas, né? Que ela vai rodar pro dia da manhã também, considerando que amanhã é 29. Por exemplo, existe uma função no Excel, que é a função hoje. A função hoje no Excel, ela retorna hoje. Só que se amanhã eu abrir essa planilha, vai estar 29 ali. Então, quando você usa ela,
os dados ficam auto-atualizados. Você não precisa ir no outro dia e retirar o 28 e colocar 29. Então já se atualiza, certo? Então vamos lá, vamos ver como que a gente vai fazer isso. Eu vou selecionar então, receita de bolo, né? Sempre primeiro seleciona as células que você quer formatar condicionalmente e depois aplica a formatação que você quer. Selecionado, guia página inicial, subguia estilos, formatação condicional. Como eu falei para vocês, aqui não tem nenhum estilo que seja o que eu quero fazer agora. Então, eu vou fazer algo personalizado. Para isso, eu vou vir em nova regra. Quando eu venho em nova regra, o Excel me pergunta assim, beleza, você quer uma nova regra? Selecione então o tipo de regra que você quer aplicar. Nesse caso, eu vou aplicar uma regra usando fórmulas do Excel. Porque quando você usa as fórmulas do Excel, né, abrange muita coisa, porque tem fórmula do Excel para tudo quanto é tipo. Certo? E aí o Excel está me perguntando, formatar células em que esta fórmula é verdadeira. Então percebe que eu vou ter que escrever uma fórmula do Excel aqui, que ela vai ter que retornar verdadeiro para mim. E ela retornando verdadeiro, ele vai formatar do jeito que eu quero. Ótimo. Certo? Então vamos entender qual que vai ser a lógica aqui. Ó, se aqui tiver escrito sim, ele vai escrever, ele vai ficar de verde, né? Não tem nem o que falar. Então, ó, vou escrever isso aqui. Ó. Se igual. Se essa célula aqui for igual a assim, então eu precedi do sinal de igual, né? Que é para começar a escrever a fórmula. E depois coloquei aqui uma comparação, certo? Se na célula D2 tiver escrito sim, o que eu vou fazer? Eu vou formatar esse carinha de verde. Verde porque remete a uma coisa boa, né? Lembrando que você pode escolher a cor que você quiser. Colocar uma fonte branca só para contrastar, colocar um negrito. E ok. Beleza, ele já vai entender. Qual é o problema? O problema é que quando eu coloquei D2 aqui, percebe que ele colocou com cifrão? E o que é o cifrão? O cifrão, ele serve para congelar a referência. É como se fosse uma garrinha. Ele não vai sair desse D2 nem a pau, certo? Mas o que acontece? Eu quero que ele aplique também para o D3, para o D4, para o D5. Aonde tiver dado ali, eu quero que ele aplique. Então, ele não pode ter essa garrinha, senão ele só vai aplicar no D2. Então, o que eu vou fazer? Ou você tira manualmente mesmo o cifrão, ou então, se você gosta de atalho de teclado, você pode ir apertando F4, ó, que vai passando pelas... Coloca cifrão só em um ou nos dois, eu tiro de tudo. Né? Então, F4 serve para você colocar ou tirar o cifrão. Certo? Feito isso, vou dar um OK. E pronto, né? Então, aonde ele está assim, ali já ficou de verde. Então, posso ficar de boa. Perfeito. Agora, eu vou começar a brincar com aonde tem não. Como eu falei para vocês, né, aonde tem não, existem 3 situações. Se está longe, está perto, já passou. Então, vamos lá. Selecionei aqui as células, né, mesma coisa. Formatação condicional. Nova regra. Vou brincar então com uma nova regra. Vou usar uma fórmula do Excel, beleza? Só que vamos lá. Agora, eu vou ter que colocar 2 condições. Por quê? O Excel vai ter que verificar se aqui está escrito não mesmo, certo? E se aqui tiver escrito não, agora eu vou verificar as datas, certo? Como agora eu tenho que verificar 2 coisas, um sinal de igual eu fiz no exemplo anterior, não dá. Eu tenho que colocar, então, um cara aqui que vai me permitir colocar mais de um critério. Agora tem um critério sim ou não e as datas, certo? E qual que vai ser esse cara? Vai ser uma funçãozinha do Excel que ela se chama E. A função E tem uma função só, né? É você poder multiplicar os critérios para ele avaliar, certo? Então, eu abri a função E, vou abrir o parênteses dela, né? E agora eu vou escrever o seguinte, ó. Cara, se aqui tiver escrito não, lembrando que como eu estou escrevendo um texto, né? Que é não, ele sempre tem que vir entre aspas duplas, tá? Sempre. Toda fórmula do Excel que vai escrever um texto entre aspas duplas, sem exceção. E não é 2 aspas simples, é uma aspas duplas, tá? Então, se ali na D2 tiver escrito não, ponto e vírgula, porque eu vou escrever outro critério agora. E se a data da manutenção preventiva for maior que a função hoje, se ela for maior, você concorda então que é para frente de hoje? Concorda? Então, se eu ainda não fiz a manutenção preventiva, só que a data de manutenção está para frente ainda, de hoje, e perceba que eu escrevi hoje. Por que eu escrevi hoje? Porque hoje, ali vai retornar 28/11. Só que quando virar para amanhã, ali já vai retornar 29/11. Aí você não precisa ficar fazendo essa forma todo dia. Ele já fica atualizando.
o que eu vou querer pintar de verde, porque ainda não chegou um dia de manutenção, certo? Eu vou formatar aqui. Eu vou vir em preenchimento, vou colocar de verde também. E a fonte, vou colocar branca, só que negrito. Vou dar um OK. Vou dar mais um OK. Beleza. Aqui tá tudo para frente de hoje mesmo, né? Só conferindo. Vou colocar aqui uma data que ainda não tá para frente de hoje. Vou colocar aqui 20/11. Ah, porque aqui tá assim, né? Vou colocar aqui onde tem não. 20/11. Deu ruim. Deixa eu ver. Lógico. Esqueci de tirar o cifrão. Então, pessoal, aqui deu ruim porque eu esqueci de tirar o cifrão. Então, vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui selecionar todas as salas novamente, né? Em formatação condicional, gerenciar regras. Clico aqui nessa regra que eu fiz por último. Então, percebo que aqui aparece todo o menuzinho de regras que eu já apliquei. Clico aqui no primeiro, vou clicar em editar regra. E deu ruim que eu esqueci de tirar o cifrão. Lembra que ele está aplicando só como se fosse na sala D2? Então, vou tirar os cifrões. Vocês viram, né, que é importante tirar o cifrão, né? Senão não dá certo. Agora vou dar um OK. Clicar. Agora foi. Então agora, pessoal, os dias, né, que estão para frente, ele não está colorido. Os dias que estão para trás, ele está colorindo. Então, olha só. Se eu colocar aqui agora, no dia 20/11, tá não ali, ele tirou a cor, certo? Agora, eu vou fazer para ficar em vermelho. Então, vou selecionar essa galera de novo. Formatação condicional. Vou vir em nova regra. Mesma receita de bolo, né? E vou usar uma fórmula, né? Agora, é só eu inverter a lógica, né? Então, é o seguinte. Vou usar a função E novamente, né? Vou abrir parênteses. E se aqui tiver escrito não, outra vírgula. E se a data for para trás de hoje, né? Então, se ela for menor que a função hoje, então ele vai retornar para mim vermelho. Eu vim em preenchimento, coloquei em vermelho. E lá em fonte, vou pegar uma cor branca, certo? Colocar um negrito também para ficar bonitinho. E não pode esquecer de tirar o cifrão, senão ele vai colocar só para D2 C2. Tirado o cifrão, dá um OK. E foi lá e colou de vermelho, certo? E agora, por último, a gente vai pintar de amarelo o pessoal que está quase chegando, né? Então, por exemplo, quantos dias você acha legal, Gui? Tipo, colocar o amarelo já? Vou colocar, trabalhar em cima de uma semana de antecedência, né? 7 dias. 7 dias, beleza. Então, a gente vai montar uma fórmula agora que, se a data de prevenção for daqui 7 dias, ele vai colorir de amarelo, que está quase chegando. Então, vou em uma nova fórmula de novo, né? Então, aqui vou montar uma função E, certo? Vamos lá. Primeiro, se aqui for igual a não. Certo? E agora vai ter que ser uma lógica seguinte, ó. Se esse cara mais 7 dias, vou até colocar entre parênteses, sempre bom vocês abusarem um pouquinho de parênteses, tá? Para evitar erro aqui no Excel. Se aquela data mais 7 chegar a ser maior do que hoje, pode escrever minúsculo, tá? Não tem problema não. Significa que eu vou querer pintar de amarelo, certo? Então, deixa eu ver se tá. Vou tirar os cifrões, né? Sempre bom. Certo? Mas tem um detalhe, né? Se a célula C2 mais 7 passar de hoje, beleza. Mas a célula C2 não pode ter passado ainda de hoje. Porque senão tem que ficar vermelho, porque aí já passou. Já estourou. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou colocar uma terceira lógica ainda e falar que esse cara, tirar o cifrão, esse cara ainda vai ter que ser menor que hoje. Porque se ele for maior que hoje, tá vermelho, não adianta. Igual a lógica que eu usei para pintar de vermelho. Então, vou formatar. Lá em preenchimento, vou colocar amarelo. E a fonte, eu não vou colocar branco não, porque branco com amarelo fica um pouquinho, não fica tão contraste. Vou colocar o vermelho então. Beleza. Dá OK, dá mais um OK. Então, ó, perceba que dia 25 de novembro, foi 3 dias atrás,
tá certo? Vou mudar aqui uma para dia 22 de novembro, para ficar amarelo. Aqui tá assim. Já tá assim, já foi realizado, né? Vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essas células, por quê, né? Porque o cara pode vir aqui escrever não minúsculo, não maiúsculo, né? Para não deixar o cara digitar qualquer coisa, vou selecionar essas células, vou vir na guia dados, eu vou fazer uma validação de dados. O que é validação de dados, né? A gente colocar uma regra na célula. Eu estou falando aqui para o Excel, então, que nessas células que eu selecionei, eu só vou permitir uma lista e que essa lista vai ter que ter sim e não só. Mais nada. Você pode até personalizar uma mensagem de erro, né? Que caso o cara digite alguma coisa diferente de sim ou não, vai dar um PAN para ele, né? Um pop-up falando que ele está fazendo alguma coisa de errado. Eu vou até digitar aqui, ó. Digite, por exemplo. Digite somente sim ou não. Vou dar um OK. E aqui tem uma listinha, sim ou não. Então o papel dele é só selecionar, né? Qual que eu tinha mudado? Esse aqui, né? Quando eu mudo para não, fica amarelo. Então o cara aqui vai bater o olho e vai ver, opa, equipamento 13 e 14 aqui, né, do Geraldo, vou ter que começar a dar um jeito. E vai ver que o equipamento 6 está precisando de manutenção, né? E quando você tiver um banco de dados muito grande, né? E acaba que você vai ter que ficar rolando para baixo, fica ruim, né? A gestão à vista. Você pode simplesmente vir aqui no filtro, ó, e falar que você quer filtrar pela cor amarela. Aí vai aparecer só a galerinha que está de amarelo, você fala, pô, então esses dois aí que eu tenho que mexer agora. Certo? Então fica bem fácil aí você manipular isso aí no Excel. Outra coisa que você pode fazer ainda, né? É você gerar um relatório a partir desse banco de dados, né? Por exemplo, como é que a gente gera um relatório disso daqui, né? Você clica em qualquer lugar da seu banco de dados, vem na guia inserir, e a gente pode começar a brincar com tabela dinâmica, né? Que nada mais faz que gera relatórios de um banco de dados. Ele vai me perguntar algumas coisas aqui, se eu quero gerir essa tabela dinâmica dessa tabela que está pontilhada em volta, é essa mesmo. Se eu quero usar uma fonte de dados externa, como SQL, algo do tipo, nesse caso não, a fonte de dados aqui é o Excel mesmo. Se eu quero colocar numa nova planilha, uma planilha que já existe, vou colocar numa nova planilha para começar a brincar só com ela, e dou um OK. Ele gera para mim, então, uma nova planilha, né, só para montar esse relatório. E aqui no campo direito, tem os campos para eu montar o relatório. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar aqui, vamos ver, colocar equipamento em linha. Perceba que ele já enumera ali todos os equipamentos. Eu vou colocar o dinheiro em valores. Então, ele me gera um relatório, quanto que eu estou gastando aí, quanto que eu vou gastar com cada tipo de equipamento. Eu posso colocar manutenção feita, por exemplo. Aliás, melhor ainda. Vou clicar aqui nessa tabela dinâmica, que ele criou aqui para mim. Vou inserir uma segmentação de dados. Eu quero só o pessoal, vou fazer uma segmentação de dados, né, da manutenção feita. Olha só o que é segmentação de dados, né? Dou um OK. Ele cria botões naquele item que eu marquei. E quando a gente coloca em botão, né, fica tudo mais legal, né? Então, posso vir aqui, ó, para que eu quero um relatório de quanto que eu vou gastar ainda com o pessoal ainda que não teve a manutenção feita. Então, eu sei, ó, que eu vou ter gastado daqui a pouco R$ 8.300, certo? O que dá para a gente brincar ainda com essa tabela dinâmica? Deixa eu ver. Você pode colocar, por exemplo, vou pegar equipamento e jogar aqui fora. Posso pegar próxima manutenção, que são as datas, jogar aqui em linhas. Aí está trazendo em anos, né? Mas se eu quiser, ó, posso clicar aqui em qualquer dado, vir análise de tabela dinâmica, agrupar campo, fala que eu quero uma análise em dias. OK? E aparece para mim as próximas manutenções que eu tenho que fazer. Aí rapidamente, então, você tem aí, né, quais são as próximas manutenções que você tem que fazer e o tanto que você vai gastar. Novamente, você pode selecionar, né, colocar em formato de moeda com Ctrl Shift cifrão, só para ficar mais bonitinho o seu relatório. Se você quiser também, né, você pode clicar na sua tabela dinâmica em qualquer lugar, vir na guia análise e montar um gráfico, se você quiser. Por exemplo, vou montar um gráfico de coluna mesmo, só para visualizar quais os dias que eu vou gastar dinheiro. E quando você muda a tabela dinâmica, o gráfico também muda, né? Então fica uma coisa bem dinâmica. Você pode criar indicadores, né? Para saber quanto você vai gastar dinheiro, com qual equipamento você quiser. Se quiser criar mais segmentação de dados, você pode fazer tanto pelo gráfico, ó, segmentação de dados. Agora eu quero saber por equipamento. Você dá um OK.
aparece aqui o menu dos seus equipamentos. Quero saber quanto que eu vou gastar com o equipamento 1, por exemplo. Monta o gráfico para você, monta também a tabela dinâmica, né? É uma coisa bem interativa aí para você ver aí seus indicadores. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, né, dessa ferramentinha que eu desenvolvi aqui, vocês comentem aqui embaixo, tá? Que eu vou estar de prontidão para responder vocês. Beleza? Beleza, Gui? Gostou? Perfeito. Agora é montar uma, deixar lá na tela, Tá rodando, na o sala de pessoal vê. entrada, pra gente não perder tempo mais. Foco e não deixa nada vermelho. Isso aí. E aí, Gui, como em todo episódio, né? A gente sempre pede uma sugestão de próximo episódio pra gente rodar aqui. Qual episódio você recomenda? O que você acha? Legal. Eu vou trazer um desafio. Beleza. Eu trago alguém, eu acho que uma área que cresceu muito agora foi na questão aí de marketing. Deixo a dica aqui para trazer alguém para poder bater um papo, contar a experiência também, eu acho isso muito legal. E também mostrar como é importante analisar os números do mercado para saber aonde que eu vou atuar, como que eu me conecto ao meu cliente hoje via, por exemplo, rede social. Legal, Todo mundo acha que é igual, né? Vai lá, posta alguma coisa e atinge o que quer. Não é bem assim, né? legal. Trazer alguém para falar um pouco mais sobre isso pra gente e mostrar como os números são importantes das redes, né? Falar sobre persona, falar sobre Bacana. público-alvo. Fica a dica aí. Desafio para vocês. Então fica aí a sugestão do Gui pra gente, no próximo episódio, mexer com a área de marketing, né? Que é realmente, né? Com o crescimento das redes sociais, né? Sim. Vocês que querem vender alguma coisa pela internet e tal, é bem importante aí vocês manjarem um pouco de Facebook, Instagram, né? Então, tá anotado. Então, a gente vai fazer um esforço aí para trazer alguém de marketing aí nos próximos episódios, tá? Gostou, Gui, da entrevista? Cara, adorei poder estar aqui com vocês. Adorei o espaço aqui, muito legal. Legal. Estar entre amigos sempre é muito bom. E adorei aqui, agora, esperar o vídeo sair no ar aí, para mim poder rever essa aula e aplicar. Massa. Adorei. Isso aí, galera. Então, só ressaltando, né, aqui embaixo vai ter as redes sociais do Gui, também vai ter a da Maestria, para você dar aquela curtida, compartilhar. Se você tiver precisando de Excel, vem aqui no nosso canal do YouTube. Se você estiver precisando de manutenção e equipamento, chame o Gui. Né, Estamos à Gui? disposição. Isso aí, galera. Muito obrigado. Então, obrigado ao Gui pela participação. Qualquer coisa, é só você entrar no nosso grupo Telegram, no WhatsApp, que a gente está lá 24 horas por dia para tirar dúvidas de vocês. E fica aí ligado nas redes sociais, que a gente sempre posta conteúdo bem bacana, beleza? Então, um abraço, galera. Abraço pro Gui. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. E até a próxima.